de controle. As estações de controle terrestres, tá? Eu traduzi por estações de controle terrestres, são as Ground Control Stations, ou as chamadas GCS. Aqui tem uma Ground Control Station para combate, né, para drone de combate, onde eu tenho aqui uma parte do sistema está monitorando o plano de voo da aeronave e monitorando a link de rádio da visão frontal da aeronave para tomada de decisão do que vai fazer do ponto de vista daquela aeronave. E muitas vezes a aeronave, além do piloto automático, e esses sensores mais simples do piloto automático, também existe um segundo computador, que é um computador de bordo embarcado na aeronave, embarcado no drone. E esse segundo computador embarcado no drone, embarcado na aeronave, ele tem, em geral, outros sensores mais sofisticados. Esses sensores mais sofisticados, eu tenho uma outra parte aqui, desse Ground Control Station, que é específica para esses sensores. No caso aqui, me parece que é um sensor para topologia, né? Topografia, ou seja, está tentando ver a altitude de uma determinada montanha, então ele está medindo essas medidas com algum tipo de radar que está embarcado. Então você tem um sensor embarcado e baseado nesse sensor embarcado ele está tentando monitorar isso lá do ponto de vista do drone em relação à montanha e capturar essas informações. A gente pode pensar em vários tipos de sistemas de computador embarcado para diferentes tipos de aplicação. Uma aplicação, por exemplo, poderia ser, sei lá, a agricultura de precisão. E a agricultura de precisão, ela tem esse sistema de monitoramento, de sensor, tá? Onde ela poderia ter, sei lá, um radar, e esse radar poderia estar capturando a cobertura foliar e trazendo algum número indicando qual que é a densidade dessa cobertura foliar. Baseado nessa densidade de cobertura foliar, ele poderia fazer um mapa completo sobre como é que está a densidade de grãos naquela fazenda, de modo que ele possa aplicar de maneira precisa mais herbicida, ou mais água, ou mais não sei o que, em determinadas áreas do que outras, em detrimento de outras, baseado nesse tipo de coisa aqui, tá? Então o Ground Control Station, ele tem essa parte aqui, que é mais a parte do controle do voo mesmo, né? Vou apagar aqui. Para lá, ops. Para lá. Ou tem essa parte aqui do sensor. Ah, tem aqui. Como é que eu volto para o caneta? Ctrl B. Só um minutinho, pessoal. Vou parar aqui. Então, existem esses vários tipos de sistema de controle terrestre, tá? Sistema de controle terrestre. Bom, a estação, então, de controle terrestre é esse hardware mais software, ou só software, que permite a comunicação com o microveículo. Essa comunicação vai ser feita através dessa comunicação via serial, porta serial, ou via porta de rede, para permitir a troca dessas mensagens do Mavlink, né? O sistema vai permitir o controle do microveículo à distância e a monitoração do microveículo. Então esse sistema do GCS vai permitir isso daqui e vai ser mais esse pedaço aqui, tá? Nós vamos estar trabalhando mais com esse pedaço daqui. Existem diversos tipos de controlador em software e nós vamos estar falando de algumas plataformas de software GCS como exemplo que pode ser usado para projetos de drone, projetos de solução de drone. Okay? Bom, vamos começar com alguns softwares muito conhecidos. O software mais conhecido, o equivalente ao Windows ou o Linux para os sistemas de Ground Control Station, é o Key Ground Control Station. Então, Key Ground Control Station, tá? É o sistema de controle que está naquele projeto grande, aquele projeto do Code Drones, né? Do Drones Code, aquele projeto grande, que é suportado pelo Linux Foundation. Então esse projeto aqui, ele é completo, ele suporta todos os veículos que são suportados pelo piloto automático do Ardupilot
que é um piloto automático que tanto vai estar operando com veículos aéreos de asa fixa, rotores, helicópteros e até submarino e barco também, né? E também o PX Pro, ou Pixhawk Pro, tá? Também vai estar sendo suportado. Esses tipos de carcaça vão sendo suportadas. A carcaça, no caso, é o sistema de controle terrestre, vai estar se comunicando com o drone e ele vai saber qual que é o tipo de piloto automático que o drone tem. Que tipo de carcaça esse drone tem. Né? Ele é um software que é totalmente desenvolvido em C++. Você permite fazer o planejamento de missão. Eu mostrei para vocês, quando eu estava mostrando a simulação, que o planejamento de missão é possível de ser feito. Você adiciona uma missão no sistema. O sistema, então, ele recebe, se comunica, entra em contato. E uma vez que eu tiver estabelecido a missão, ele vai estar mostrando os waypoints dessa missão. E a partir desses waypoints da missão, ele vai pegar e vai direcionar o drone para se movimentar naqueles waypoints. Então, o software ele vai ter essa comunicação com o drone, e o drone, por sua vez, com dados de telemetria, ele vai estar mandando de volta esses dados de telemetria, e esses dados de volta da telemetria vão estar sendo mostrados em tempo real no software do QGC, do Key Ground Control. Ou seja, você vai ter aí a visualização em tempo real sobre o rastreamento do voo, onde está na aeronave, agora, nesse momento, qual é a direção da aeronave nesse momento, qual é o próximo waypoint, tá? Vai estar sendo mostrado em tempo real para você. Muitas vezes também vai ser possível mostrar o vídeo em tempo real, que é a telemetria do on-front camera, da câmera da frente, mostrando da aeronave. E aí você pode receber isso daí e outras instrumentações. Por exemplo, qual que é a altitude, qual que é a velocidade, qual que são os ângulos de movimentação de roll, yaw e assim por diante, pitch, tá? E o Key Ground Control vai suportar todos os modos de voo de qualquer veículo compatível com o Aviolink. Nós vamos falar daqui a pouquinho desses modos de voo, mas assim, basicamente os modos de voo vão permitir que a gente tenha voos totalmente manuais, e aí o manual significa que você vai acoplar o seu controle remoto nesse software, e a partir do seu controle remoto nesse software você vai pilotar a aeronave, tá? Ou um segundo modo de voo seria um modo de voo semiautomático, onde ao invés de eu pilotar pelo controle remoto, eu vou estar pedindo para a aeronave para ela fazer alguma coisa. Por exemplo, a aeronave pousa. Então, pouso é uma coisa bem simples para a aeronave vai poder atender aquele tipo de demanda semiautomática. Até o ponto do completamente automático. Quando eu carrego um plano de voo, e esse plano de voo tem vários waypoints, e eu quero que o veículo faça esses vários waypoints, na verdade, o que eu estou me propondo é um voo totalmente autônomo. E esse voo totalmente autônomo tem um modo de voo totalmente autônomo para fazer isso. Tá? Como essa plataforma é bem financiada pela Linux Foundation, é uma plataforma que vai estar sendo executada em várias plataformas aí, em Windows, em OS X, no Mac, no Linux, e também nas plataformas de celular, iOS e Android também vão estar sendo suportadas. Um segundo exemplo de controlador de voo, tá? Um controlador de estação de controle terrestre, além do Key Ground Control, outro que é muito usado, muito conhecido, é o chamado Mission Planner. O Mission Planner é um software que foi desenvolvido por um cara chamado Michael O'Borne, e ele é baseado numa plataforma Windows. Então é uma plataforma bem simples, bem mais simples de ser lidada, né, do que o outro. Tá? E ele tem como forma de entrada de waypoints, você pode olhar e fazer um point and click no waypoints, ou você pode fazer o uso de Google Maps ou OpenStreetMaps. O OpenStreetMaps ele é uma plataforma de dados georreferenciados, tá? De mapas grátis. Ele é equivalente ao Google Maps, ou Bing Maps, ou Apple Maps, ou qualquer outro Maps que tem por aí. Tá? Só que ele é plataforma aberta, então os dados são totalmente abertos. E as pessoas, inclusive, contribuem para essa plataforma ser bem completa. Tá? Então, com esses waypoints baseados nessa plataforma, você pode carregar aqui no Mission Planner mapas, tá?
Por exemplo, aqui eu estou mostrando aqui um mapa. Esse mapa aqui, no caso, ele está conectado, o drone está nessa posição aqui, e é um mapa de São Carlos, tá? Eu trabalhei vários anos aí em São Carlos, né? Na Federal de São Carlos. A Federal de São Carlos fica bem aqui nessa posição aqui. Aqui eu tenho essa pista aqui, é a pista da Washington Luiz, e a cidade ela cresceu toda para esse lado aqui da Washington Luiz, desse lado da Washington Luiz, e recentemente que ela começou a crescer mais desse lado daqui, com o advento da UFSCar para esse lado daqui. Tem alguns condomínios desse lado, tem alguns bairros desse lado aqui, mas ainda tem pouca coisa de cidade espalhada mais para esse lado da Washington Luiz. Mas enfim, nós temos aí esse mapa. Com esse mapa eu posso fazer a seleção da missão, e essa missão ela vai estar aqui sendo gerenciada por esse sistema de controle aqui. Então aqui eu tenho aqui que está disarmed, tá? Que está num ambiente pré-armed, que está fazendo a parte de calibração, e aqui tem aqui, ele está parado esse drone, parado nessa posição aqui. Bom, com esse software, em geral, nos pilotos automáticos ou no outro computador embarcado junto com o piloto automático, é possível fazer o armazenamento de logs da telemetria. Então, você pode ficar recebendo a telemetria ao longo do voo, e ao final do voo, você pode fazer o download de todos os arquivos do log da missão, ou seja, da telemetria da missão. O log da missão vai estar te dizendo qual foi a altitude, qual foi a velocidade, o ângulo tridimensional do drone, entendeu? Para fazer aquela missão, e você pode analisar aqueles dados para seu controle. Com esses softwares de controle, esses softwares GCS, o Ground Control Stations, é possível a gente configurar uma série de parâmetros para montar um modelo de desempenho da aeronave. Ou seja, é possível você estabelecer o airframe, a carcaça da aeronave. E baseado nesse airframe da aeronave, você pode controlar esses parâmetros, calibrar esses parâmetros. Para cada aeronave, você pode calibrar esses parâmetros se você souber o que você está fazendo. Tá? E com esse software, eu posso fazer a interface desse software com um simulador, como aqueles simuladores que nós vimos antes, ou eu posso botar um piloto automático, um hardware in the loop, um piloto automático, e fazer o controle desse software para o piloto automático com hardware. Então, fazer um hardware in the loop. Eu posso fazer esses vários tipos de coisas com os Ground Control Stations. Bom, um terceiro Ground Control Station que nós vamos estar trabalhando é um Ground Control Station bastante útil, tá? mais do ponto de vista de programadores, que é esse chamado MAV Proxy. O MAV Proxy ele é como se fosse uma interface de linha de comandos. Tá? Então é mais para você testar certas coisas com o drone que você está tentando operar. Então, aqui desse lado aqui nós temos um mapa aqui desse lado aqui nós temos um mapa. Aqui nós temos uma visão assim de trás do drone. E aqui desse lado aqui nós temos os comandos possíveis que são enviados para o drone. Então aqui, por exemplo, ele está pegando e está acionando, tá, o throttle no modo guiado. E está acionando aqui, armando o throttle no modo guiado. Então, esse tipo de plataforma é uma plataforma mais programática para o controle do drone. Tá? Então, veja, essa plataforma é baseada em Linux, é escrita em Python, extensível, módulos. Tá? A aplicação é baseada em console de linha de comandos. Tá? Tem alguma coisa básica de interface gráfica, mas a ideia é mais, por causa dessa programabilidade, se você puder ter algum tipo de sistema para você rodar em rede, ou seja, se o seu drone estiver conectado na rede, uma rede 4G, por exemplo, você pode ficar mandando comandos por ele de uma maneira programada, tá? E isso faz com que esse software, esse design seja leve, possa rodar em netbooks, ou também rodar em Arduinos, para esse sistema ficar leve, tá? E suportar uma série de joysticks, mapas, antenas e assim por diante. Ou seja, esse cara aqui é muito modular, esse MAV Proxy é muito modular. Um exemplo do uso de MAV Proxy, tem um projeto no GitHub
onde o pessoal desenvolveu uma interface web, e essa interface web é um Ground Control Station baseado em web, ou seja, você não precisa nem ter o software de Ground Control Station, você pode usar a própria web, e a interface web, e o back-end desse sistema é um equivalente a um MAV Proxy, ou seja, ele está pegando e está programando e mandando comandos para o drone a partir da interface web. Então, temos vários tipos de Ground Control Station possíveis que estão disponíveis aí para a gente trabalhar. Bom, dentro do survey que foi desenvolvido pelo pessoal, eu não me recordo qual universidade, mas teve um survey de 2019, bem recente, do Mavlink, que trouxe todos os elementos que eu estou explicando para vocês, para mostrar como é que o Mavlink opera, funciona, tá? Eles fizeram um levantamento dos GCS de software livre, e esses GCS de software livre, vejam que o levantamento deles é sempre em função se tem alguma compatibilidade com o Mavlink. Então aqui estão os softwares, sendo que eu apresentei para vocês o Ground Control, e apresentei para vocês o Mission Planner, e apresentei para vocês o MAV Proxy, esses três aí. Mas tem outros, tá? Por exemplo, tem esse APM Planner 2.0, que é um outro software aberto, que também é baseado em Mavlink para fazer piloto automático. Tem um software chamado Droid Planner. Esse software Droid Planner, ele é um software que permite que você opere com smartphone Android. Então você tem o controlador em Android na sua mão. E aí, se você tiver um link Wi-Fi ou um link de rádio para telemetria e para comandos com o drone, usando o Mavlink, você pode fazer a operação toda dele usando o seu próprio celular. Então, é uma aplicação para celular. Tá? E você também tem esse UGCS, tá? Que é um outro que também tem algumas funcionalidades grátis e outras funcionalidades pagas mais sofisticadas. E tem uma série de pilotos automáticos suportados. Veja que os ground controls eles estão bem atrelados aí aos pilotos automáticos. Então você vê os pilotos automáticos aqui, os PX4, o Pixhawk, PX4, o Autopilot, tá? Você tem aí outros, e aqui no caso, esse no caso que é um Ground Station proprietária, ela também suporta DJI, que é para certos tipos de drone, Lockheed Martin, Parrot, que é um outro tipo de drone também bastante útil, bastante usado aí para experimentação. Tá? Então você tem esses vários tipos de Ground Control Stations que suportam Mavlink, ou seja, que elas podem se comunicar com os drones por Mavlink. Então você tem, de um lado você tem uma interface para um drone genérico que você pode projetar, e do outro lado você tem vários tipos de Ground Control Stations que podem se comunicar com esses drones genéricos que você está trabalhando.